Boa noite, telespectadores. No programa de hoje, nosso assunto volta a ser obesidade. E para conversar com o Dr. Ademar Schmitz, estamos aqui mais uma vez na Bariátriclin. Desta vez para falar sobre o balão gástrico, que é uma das alternativas, uma das boas alternativas, digamos assim, não é, doutor Ademar, para que se possa perder peso. Então, né, é muito bom estar aqui novamente, trazendo informação para aqueles pacientes que nos assistem e também para aqueles familiares ou amigos que podem muitas vezes auxiliar, né, aquelas pessoas que sofrem com a obesidade, que é uma doença, né, como já foi enfatizado aqui, né, para que não haja preconceito aí, né, com essas pessoas, porque realmente é uma doença metabólica. Então, né, obrigada pela tua presença conosco. Boa noite, Eliane. É sempre um prazer estar com vocês. E claro, como você falou, a obesidade é uma doença que tem que ser encarada como tal. E o balão, com certeza, é uma ótima opção para pacientes com IMC acima de 27 até 35. Tem trazido bons resultados com uma perda de peso bem adequada aí nesses casos, né? Conquanto que o paciente também esteja disposto a mudar os hábitos de vida, né? A mudar hábitos alimentares, a colocar exercícios físicos junto nesses novos hábitos de vida, né? Então tem que ter um acompanhamento também psicológico, eventualmente, né? É muito importante, né, além do balão, o acompanhamento multidisciplinar. Isso a gente sempre foca bastante aqui na clínica. A gente quer que o paciente chegue ao seu objetivo, que é a perda do peso, né? Então, é muito importante para nós que o paciente venha, nos conheça, ouça o nosso conhecimento sobre os procedimentos, né? No meu caso, principalmente o balão, e que siga as nossas orientações para que todos tenhamos êxito, né? Não só o paciente tem um êxito quando perde peso, mas a equipe também fica muito satisfeita, né, em ver o paciente chegar ao objetivo almejado, né? Então, essa é a nossa premissa da clínica. Bem, doutora Ademar, as pessoas talvez imaginem que vão agendar um horário, consultar contigo e já vão agendar a colocação do balão gástrico. Não é assim, não é? É mais do que isso. A gente já esteve conversando aqui com o restante da equipe, então realmente é um atendimento conjunto, né, para as orientações necessárias, explicar tudinho, para que de repente a pessoa possa se dar conta da sua realidade de uma forma personalizada, não é? E não generalizada, e saber realmente onde pode, não é? O que pode ser feito para que tenha os melhores resultados, não é? Então não é chegar aqui e marcar um horário. Não, claro que não, né, Eliane? O paciente ele chega aqui, vai passar por uma avaliação, né? E a gente vai ver se ele tem condições de índice de massa corporal, né? A gente vai pesar se o paciente tiver altura, né? E fazer o IMC, que é a altura dividido, o peso dividido por altura ao quadrado, né? 2 vezes a altura, e a gente vai chegar naquele índice. Entre 27 e 35 é o paciente que está mais adequado à colocação do balão, né? Após isso, a gente vai ter que revisar se o paciente não tem nenhum problema de saúde, nenhuma comorbidade, né, que contraindique. Um exame fundamental é uma endoscopia nesse paciente, né, para também verificar a anatomia, a questão de alterações anatômicas, principalmente, né, paciente operado da parte do estômago, já é uma contraindicação absoluta, né. Paciente com hérnias grandes também é uma contraindicação. Paciente com úlceras, né, teria que tratar primeiro, né, o esofagite teria que tratar primeiro antes da colocação no balão. Então, com certeza não, tem que passar, ser avaliado, né, entender todos os passos, né, que a gente vai dar para essa colocação do balão, entender que o balão vai ser só um meio, né, que vai depender muito desse paciente querer também perder o peso. A equipe está toda aqui para ajudá-lo na questão
psicológica, nutricional, atividade física, tudo isso a gente tem perto para resolver aquele problema que está incomodando, né? E o peso é um problema, né? Tanto estético quanto físico, né? Porque, como a gente tinha falado no início, realmente uma doença, tem que encarar como uma doença, né? Onde se tem uma associação muito grande com diabetes, com hipertensão, doença coronariana, né? Doença articular, joelho, quadril, né? Então, todo esse sobrepeso acaba sobrecarregando o paciente, né? E causando várias comorbidades, né? Que só com a perda do peso já se resolve, né? Então, é fundamental a gente tratar a obesidade e encarar ela como uma doença, como um vilão aí que está bem prevalente no nosso meio, né? Então, o tratamento é fundamental. Ou seja, com o balão, ou seja, com a cirurgia, ou seja, com mudança do hábito de vida, né? E exercício físico e dieta, mas tem que ser tratada, tem que ser encarada, tem que ser vista, encarada e tratada. Bem, doutora Ademar, tu falaste que a obesidade é um problema físico e estético também. E eu vou um pouquinho mais longe. Eu diria que é um problema psicológico, emocional e social, né? Porque quantas limitações as pessoas têm, né? E que as impedem de ter, no que tange ao emocional, né? Uma atividade talvez social maior, mas no que tange à questão de economia, por exemplo, de rendimentos, também limita bastante o acesso ao emprego, a um trabalho, porque muitos realmente fisicamente até são incapacitados para isso, né? Então, realmente são múltiplas coisas que provocam e determinam uma qualidade de vida muito ruim para o obeso. Se não quando ainda bem jovens, não é? Mas as consequências futuras são grandes e muitas vezes irreversíveis. E é uma coisa que as pessoas precisam buscar o quanto antes, né? Como nós já vimos aí. Mas tu falaste no IMC, né? O índice de massa corporal, que é o peso versus dividido pela altura ao quadrado, né? Entre 27 e 35, mais ou menos, né? E essa lacuna entre os 35 e 40, que já seria a obesidade mórbida, porque acima de 30 já é obeso, acima de 40 é obesidade mórbida. Então, entre 35 e 40, né? O que fazer? Como vocês avaliam? Se vai mais para balão, se já tem indicação de cirurgia? Assim, quais as orientações que a gente tem dos colégios brasileiros de cirurgia digestiva e da bariátrica, né? Acima de 35 a 40, o paciente tem indicação de cirurgia com comorbidades, né? Então, se o paciente tiver problema articular, tiver diabetes, hipertensão, o ideal seria já colocar esse paciente na cirurgia, tá? O paciente acima de 40, né, que daí é a obesidade mórbida, né, o grau 3, como é chamado, ele já tem indicação cirúrgica, né, mesmo se não tiver comorbidades, né? Então, esse de 35 a 40, a gente vai avaliá-lo, ver a possível comorbidade, né, e se confirmando alguma comorbidade, a gente indica a cirurgia já nesse paciente, né? Porque a perda esperada do balão, né, é em torno de 18%. Tá? Os últimos estudos é em torno de 18%. Ou seja, 100 quilos vai perder 18 quilos. Exato. E mais ou menos a perda é 7 pontos no IMC. Né? Então, se o paciente tem um IMC aí de 35, né, ele iria para um 28, né? Então, daqui a pouco não é o que o paciente quer, ele quer um IMC mais baixo. Então, daqui a pouco, esse paciente que tem 35 e já tem uma comorbidade, a gente indicaria a cirurgia nesse caso.
E seria uma alternativa, por exemplo, ao invés de, então, nesses 6 meses, que geralmente, né, o balão fica para essa perda de peso, né, conforme a gente conversou no outro programa, para ter esses 18%, né, mas ele ainda quer mais, né, mas não tem comorbidades. Então, poderia ficar mais um tempo, tem balões agora que se pode deixar por até 1 ano, quem sabe, prolongar um pouquinho mais do que os 6 meses, até ficar nesse peso ideal aí que a pessoa quer? Com certeza, né? Ele poderia sim, tá? Existe o balão também de 12 meses, né? Existe o balão de 12 meses que é reajustável também, tá? E você pode, quando o paciente se adaptar melhor, pode injetar um pouco mais de solução fisiológica e esse balão fica um pouco mais inflado, né? E também ajudar nas perdas de peso. Mas a perda de peso geralmente é semelhante, né? Tanto no balão de 6 meses quanto de 12 meses. Tá? O que muda é que o de 12 meses a pessoa tem um tempo maior para também se adequar à sua vida, naquela mudança de hábito alimentar, mudança de hábito de exercício físico, né? Então, tem um tempo maior, um acompanhamento também na clínica maior, para poder, depois que retirar o balão, levar uma vida mais regrada e continuar, ou manter aquele peso, ou continuar perdendo. Eventualmente, você pode colocar um outro balão, um mês, 2 meses depois da retirada, e tentar ter uma perda aí também semelhante à primeira, né? Então, isso também pode acontecer. Eu acho que depois que a pessoa perde 18%, né, de um peso, eu acho que ela vai se esforçar para manter, porque como é bom ficar um pouco mais magro. Qualquer 2, 3 quilinhos que a gente perde já está soltando foguete aí, não é? Então, imagina, né, uma pessoa de 100 quilos passar para praticamente 80, 82, não é? Deve dar um bem-estar muito grande. Então, eu acho que realmente o balão intragástrico ele é uma alternativa maravilhosa, não é uma coisa assim que vá ter cortes, cirurgias, enfim, uma coisa muito prática até. Mas para saber um pouco mais disso, eu quero te convidar para estar conosco na próxima semana aqui novamente, porque as perguntas são muitas por parte dos pacientes, dos futuros candidatos aí, não é? A fazer um procedimento e realmente mudar de vida. Então, né, eu espero te reencontrar na próxima semana conosco. Obrigada. Obrigado, Eliane. Uma boa noite a você, uma boa noite à equipe e a todos que estão nos assistindo. Verme.